E os olhos do mundo se voltam para os atletas olímpicos, onde as histórias de superação pessoal inspiram milhões de pessoas. O que será que os líderes e empresários podem aprender com esses atletas, hein? Vamos receber agora ao vivo o especialista em neuroliderança, Rogério Babler. Rogério, seja muito bem-vindo aqui ao Brasil News. Boa noite, Thalita. Boa noite, Hermano. É um prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Rogério, liderança, eu quero saber se é visceral, nasce, é nato da pessoa ou qualquer pessoa pode se transformar num líder? Não, na verdade, isso é um mito que é visceral, né? Que a gente nasce como líder, é óbvio que há características pessoais que podem ajudar, que podem impulsionar, mas, na verdade, liderança é uma competência como qualquer outra. Como falar em público, como praticar esporte, como tocar um instrumento. Então, ela precisa de muita disciplina, de muito hábito para que, exercida repetidas vezes, ela vai melhorando ao longo do tempo. Ô, Rogério, o nosso gancho aqui são as Olimpíadas, né? Então, eu gostaria de perguntar para você, eu sempre ouvi dizer, quer dizer, todos nós, né, vivemos sob aquele ditado de que o esporte, a prática do esporte faz bem para o físico, para a saúde e para a alma, para a mente, né? Mente sana in corpore sano. Quer dizer, pelo que você defende, não apenas praticar o esporte faz bem, mas também acompanhar o esporte, não é isso? É porque, na verdade, o esporte é uma grande referência e pode ajudar a gente em muitas áreas da vida, né? Do ponto de vista da neuroliderança, que é uma área que eu tenho estudado bastante, o que acontece, na verdade? Nós temos dois gatilhos no cérebro que tomam conta do dia a dia. Um é a parte consciente, que a gente, por exemplo, eu estou utilizando agora para articular uma resposta, conversando com vocês, e outra é a parte que toma o maior tempo possível nas nossas tomadas de decisões. Por exemplo, questões habituais, automáticas e até de cunhos que são subconscientes. Então, a hora que a gente tem domínio desses dois gatilhos, tanto o racional quanto o automático, a gente pode ser mais produtivo. E isso é muito utilizado também no ambiente do esporte. Você pega um atleta, por exemplo, ele está fazendo muitas vezes algo repetidas vezes e isso vai se tornando automático. Quanto mais ele faz, mais automático ele fica e mais eficaz ele fica. E isso pode ser reverberado no ambiente de trabalho também. Então, qualquer disciplina que eu tenha no ambiente de trabalho, que eu faça repetidas vezes, mais eficaz eu posso ficar. E, Rogério, os atletas possuem essa disciplina que você estava falando, mas também uma resiliência, né, que é impressionante. Num caso como uma Olimpíada, são 4 anos ali treinando, se dedicando para aquele objetivo que às vezes dura uma partida, poucos minutos, a participação, né? Exatamente, mas a resiliência vem de questões, Thalitas, que são mais profundas. Quando a gente vê do aspecto da física, por exemplo, a resiliência é a capacidade que um corpo tem de resistir a uma determinada pressão e voltar ao seu estado natural. Quando a gente olha do aspecto da neuroliderança, a resiliência é a capacidade que a gente tem de buscar, de maneira, muitas vezes, subconsciente, artifícios ou subterfúgios para a gente resolver problemas atuais. E isso acontece também com os atletas, acontece no mundo do trabalho. Ou seja, quanto mais experiências eu passo, sejam elas produtivas ou improdutivas, isso vai armazenando na minha memória. Esses armazenamentos, na verdade, são de cunhos emocionais. E essa memória, ela resgata esses momentos para resolver problemas que até então não são conhecidos. E às vezes, por exemplo, se deparar com situações inusitadas, no caso de Olimpíadas, a resiliência é chamada à tona. Então, não necessariamente é a capacidade de aguentar uma pressão, mas é a capacidade de buscar onde eu já resolvi uma determinada tarefa similar que eu possa lidar com isso. O espírito que inspirou a Olimpíada, os Jogos Olímpicos, foi o de participação, né? Ou seja, o importante é participar e não apenas vencer. Quer dizer, apenas é modo de dizer, mas vencer para muita gente é super importante. Aquele que participa, embora sem vencer, também colhe os frutos de ampliar
a capacidade de liderança dele? Às vezes a gente pode olhar a vitória como uma questão de superar o outro, né? Por exemplo, numa competição. Mas, inclusive, no esporte, a vitória muitas vezes é conosco mesmo. Então, praticantes de corrida, por exemplo, amadores, eles não estão competindo muitas vezes para ser o primeiro. E às vezes nem tem a habilidade, a competência naquele momento, naquela trajetória, para chegar em primeiro lugar. Mas, por exemplo, pode chegar segundos antes do que chegou numa outra competição. Então, quando eu me conecto com outras pessoas, procuro aprender novas práticas, novos modelos para desenvolver minhas competências, eu vou evoluindo. E esse cenário é colaborativo. Mas veja bem, novamente, para o cérebro, colaborar é só quando a gente se sente seguros. Então, quando a gente está seguro, a gente se sente mais confiante, a gente confia mais nas pessoas em volta, a gente pode estar mais colaborativo, a gente toma maiores riscos quando a gente está nesse ambiente de segurança psicológica. Então, isso acontece no esporte. Eu posso muito bem estar treinando com um competidor meu durante meses, durante anos, e durante aquele momento da Olimpíada eu estou competindo. Mas na cabeça de muitos desses atletas, a principal competição é com ele mesmo. E isso pode acontecer no mundo do trabalho. A gente não precisa competir com um colega do trabalho, mas é competir com a nossa capacidade de fazer cada dia melhor. Eu gosto muito daquela expressão, hoje eu estou 1% melhor do que ontem e amanhã pretendo estar 1% melhor do que eu estive hoje. Ou seja, disciplina, disciplina, disciplina. É isso, esperar a nossa marca, né? Agora, uma última pergunta. Eu tenho uma curiosidade. Uma líder mulher tem características diferentes de um líder homem? Olha, do aspecto da neurociência, tem uma pequena diferença no cérebro masculino e feminino que vem lá do tempo do ser humano das cavernas, do homem das cavernas e das mulheres das cavernas. Mas daqui, do ponto de vista do que a gente está conversando, não tem diferença, não. Na verdade, o cérebro é muito similar nesse sentido, então cabe ao indivíduo realmente, seja ele homem ou mulher, a se dedicar. E num caso de Olimpíadas, está muito orientado a um propósito, né? O propósito, ele vem da consciência, uma imaginação. O que eu desejo com aquilo? Se visualizar naquela vitória. E ali, trabalhar nas suas tarefas cotidianamente, através da disciplina novamente, para conseguir os seus resultados. Então, nesse caso, não há distinção entre o masculino e o feminino. Rogério Babler, muito obrigada pela sua participação, especialista em neuroliderança. Até uma próxima. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Um abraço. E depois do intervalo, tem mais notícias sobre as Olimpíadas, o maior evento esportivo do mundo. E ainda o novo ataque de balões do ditador norte-coreano contra os seus vizinhos do sul. O Brasil News vai para um rápido intervalo. Não saia daí, fique com a gente.